Olá pessoal, tudo bem? Thiago Mota aqui, o Pai Pancas no Instagram e também na vida real. E hoje é a prometida aula a respeito do AAPS para caneta. E essa aula eu vou trazer informações tanto do AAPS como também de aplicativos que concorrem, entre aspas, com o AAPS em termos de facilitar a vida das pessoas. Então esse é um vídeo que eu poderia até chamar de tecnologia para diabetes disponíveis no Brasil para quem tem para quem utiliza caneta, tá? Eu acho que esse seria um melhor título para essa aula, justamente porque a ideia é, obviamente, eu vou falar muito mais do Android APS, mas eu entrei em contato com o pessoal da Glic, do iGlico, do MySugar também, para eles mandarem um material complementar, que eu acho que vai ser muito bom, porque existem perfis e perfis de pessoas com diabetes, então tem a pessoa que acabou de ter um diagnóstico, que eu acho que outro tipo de aplicativo vai facilitar, porque o Android APS ele tem algumas particularidades que eu vou apresentar aqui para vocês. E essa aula eu não vou estar sozinho, eu vou estar com alguns convidados especiais aqui, dentre eles o Rafael, que já usa, do Diabeticando, que já usa o Android APS para caneta durante um bom tempo e ele vai contar um pouco da experiência para vocês também. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente pontuar para vocês aqui uma questão que é crucial. A versão que a gente vai instalar é a versão mais atualizada do Android APS, que está disponível para caneta, mas na realidade ela é a versão controle. E o que é a versão controle? A versão controle é uma versão que controla a bomba de insulina, mas ela não tem o pâncreas artificial completo, digamos assim. Ela é uma versão mais limitada. Fazendo uma comparação bobinha, é como seria, no caso aqui do Brasil, o Smart Control atualizado, né? Então, o Smart Control que vem na bomba da Roche, aquele aparelhinho, ele não recebe leitura de glicemia do Libre, por exemplo, ou do sensor chinês, ou do qualquer um que seja. Ele não recebe. Então, ele só vai funcionar se você fizer a ponta de dedo. No caso do Android EPS, não. Você consegue usar, controlar a bomba, mas ela não vai mudar a basal, aplicar supermicrobolos automaticamente, mas ele consegue aplicar tudo manualmente, como é o Smart Control, então facilita muito. Mas nesse caso em particular, a gente vai falar sobre o, a versão do AAPS para caneta. Então, no final, a gente vai mudar uma configuraçãozinha que é para caneta, mas é muito similar. E aí, qual é a minha recomendação? É que se você tem a bomba da Roche, você tem uma bomba que é compatível com a AAPS, você pode usar a versão completa do AAPS, tá? Essa, assim, e tudo isso, obviamente, com acompanhamento médico, porque isso é fundamental para esse tipo de tratamento, e justamente parar para aprender a gerenciar e tudo mais essa ferramenta maravilhosa que é o AAPS. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora essa turma aí, tá liderada aí pelo Rafael, que vai contar um pouco da experiência dele, mas antes do Rafael falar, eu quero que cada um das pessoas que estão, que vão participar aqui comigo hoje dessa aula, e assim, só para deixar claro para vocês, todos eles estão extremamente crus ainda em relação à APS. A gente não fez um pre-talk, explicou nada do tipo, a gente só passou realmente, ó, é assim que a gente vai fazer a aula e etc. Mas a gente quer realmente poder colher deles as dúvidas mais genuínas para poder ter uma coisa mais real com você que está assistindo aí também. Então, primeiro, pessoal, quero agradecer o convite de vocês e a disponibilidade de estar aqui participando nessa aula, que eu tenho absoluta certeza que vai auxiliar várias outras pessoas que têm as dúvidas que vocês podem ter e também que vão estar iniciando esse tratamento que é o AAPS. E aí eu quero primeiro convidar aqui a Alessandra para falar de onde que ela é. Aí pode liberar o áudio, Alessandra, que está bloqueado aí. De onde é, conta um pouco aí se é você que tem diabetes, se não tem, que eu também não sei. Olá, bom dia. Eu sou a Alessandra. Eu falo de Cacoal, Rondônia. O meu filho, que é o diabético, né, de casa, ele foi diagnosticado aos 6 anos. A gente já fez 2 anos agora de diagnóstico. O diagnóstico foi com uma cetoacidose, né? 3 dias de UTI, todo aquele processo da cetoacidose. De lá para cá, a gente vem tentando, um dia de cada vez, aprendendo todos os dias. Atualmente usa a Tresiba, né, de basal, e a Aham, Fiasp de rápida. legal. Não entendo nada praticamente de tecnologia. A gente tem, ele usa o Miau Miau, usa o Libre, mas o Android APS, assim, eu sempre tive vontade de aprender e de instalar, mas confesso que a tecnologia não era muito nosso forte. Então, a Perfeito. gente tenta fazer o que pode,
mas acredito que agora, com a ajuda de vocês, a gente vai se conseguir instalar e seguir aqui certinho para ter um ajuste melhor das doses do tratamento. Perfeito. Essa é uma boa motivação. Então, muito obrigado, Alessandra, pela participação. Aí vamos para. A gente está igual um talk show aqui, né, Rafa? Agora, obrigado pela participação. Então, vamos falar agora com a Michele aqui. Pode falar, Michele. Bom dia, sou Michele, Paulo, pai. A Clara, ela tem 10 anos, ela tem diagnóstico, teve diagnóstico com 7 anos, então tem 3 anos de diabetes. Ela faz uso da Fiasp e da Tresiba. Perfeito. Agradeço a oportunidade. Obrigada, né, pela oportunidade de estar participando. E a gente não entende muito de tecnologia também, mas tem muita vontade de aprender. Perfeito. Muito bom. Bem-vindos, então, aí, Alessandra e Paulo, ou Michele e Paulo. Obrigada. Obrigado. Então, vamos lá agora. A Alessandra pode falar aí? Tá. Eu gostaria de saber, no caso, a princípio, o que preciso, né? Se tem... Na verdade, Alessandra, eu falei errado, porque tem duas Alessandras aqui. aqui. Tem duas Alessandras? Agora que eu vi também aqui. Então, vou botar a Alessandra 2 para falar aqui, já que a Alessandra 1 já falou, então. Acho que é a Andressa, Thiago. Meu Deus do céu, é verdade, eu confundi tudo aqui. Bom dia, meu nome é Andressa, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Quem tem diagnóstico aqui é minha filha Helena, ela tem 4 anos hoje, diagnosticou com 2 anos e 7, vamos fazer agora em novembro, dia 14 de novembro, 2 anos de diagnóstico. Ah, bem recente. Vai ser agora, né? Bem no dia 14, bem no dia do Mundial do Diabetes que minha filha resolveu abrir diagnóstico. Entendi. Nós usamos a Tresiba e a Fiasp e estamos aí, né, buscando tecnologias aí. Sou super a favor de todas as tecnologias possíveis para ajudar aí no nosso dia a dia, né? Principalmente na escola, né? Quem é mãe sabe o que a gente passa. Né? Escola, trabalho fora, tenho mais um filho de 2 anos, então a nossa maior preocupação é quando eles estão longe da gente, né? A gente conseguir monitorar e conseguir acertar aí nas doses, né, de insulina, principalmente. Perfeito. Obrigada pelo convite para participar. Eu que agradeço a presença de vocês. Então vamos lá, tem aí, Jainara, que chama, como é que é? Já explica pra gente. É Jaya Narayan, mas Tá, todo mundo beleza. me chama de Jaya. Ah, tá. Então Mais vamos lá, fácil. Jaya. Bom, eu falo aqui de Brasília. Eu tenho diabetes desde os 9 anos. Ano que vem completo 20 anos de diagnóstico. E fiquei muito tempo assim desinformada das possibilidades hoje em dia que a gente tem de tratamento, né? Como isso facilita muito a nossa vida. E aí eu comecei a usar o Libre, né? E comecei a fuçar, ver o que tem, ver o que tinha disponível, e foi assim que eu me deparei com o Pai Pâncreas, com o Diabetec, e estou em busca de conhecer mesmo para poder melhorar meu tratamento. Perfeito. Muito bem. Bem-vindos todos vocês aí. Agradeço mais uma vez a presença de todos. E aí vou deixar o Rafa, que é meu brother, meu amigão, falar um pouco de quem é ele no jogo do bicho e também como é que ele chega nesse universo do APS. Fala, pessoal! Fala, seus lindos tecnológicos. A gente vai hoje gerar possibilidades através da tecnologia, né? Antes de eu me apresentar, eu queria falar para você, diabético aí, que tecnologia, na definição do dicionário, tá? É tudo aquilo que você usa para modificar o seu arredor. Então, qual que é a sua tecnologia, né? Como que você usa o melhor que você pode ter hoje, né? Aqui a gente está falando de Libre, miau, miau e tudo mais, mas às vezes você está assistindo esse vídeo aqui falando, pô, eu não tenho tudo isso. Tá tudo bem, tá? É o que você tem que vai, com certeza, pode ser o melhor aí para você. Então, muito prazer, eu sou o Rafael, eu sou diabético há 30 anos só. Hoje eu tô com 18, então eu sou diabético antes de nascer, não, brincadeira, eu tô com 35 já passei 5 aninhos da minha vida ali sem diabetes, mas nesses 5 aninhos eu passei com uma mãe diabética, que minha mãe é diabética. E minha mãe, lá em 1984,
ela perdeu a irmã dela lá com 17 anos, também de diabetes. Então eu sou uma história típica aí, com mãe, tia, mas meu pai não é diabético, minha irmã que é gordinha não é diabético. Então tem várias mitificações aí que aqui na minha família caíram por terra. E, Tiagão, obrigado aí pelo convite. Pô, o Thiago ele não é tão bonito, né? Mas, pô, ele é meu parceiro aí. Thiago é um dos caras aí mais incríveis aí que eu conheci da diabetes. Porque apesar de não ser diabético, ele tem um filho diabético. Então, ele faz com coração, ele faz com amor para poder fazer com que, né, as pessoas tenham possibilidades. E, cara, a tecnologia é algo que eu vivo. Então, eu tento estar sempre na vanguarda, tento sempre estar na frente do que está acontecendo, buscando informações, principalmente fora do Brasil, para poder entender o que vai rolar aqui. Aqui a gente acaba chegando um pouquinho depois, depende de pessoas como o Thiago, que não são muitas, para trazer tecnologias para cá, não só da diabetes, mas todas elas. Então eu tento me informar com tudo, né? Então, há uns 3 anos eu já uso o Libre, 3 a 4 anos já usava o Libre, usei o Libre por 1 ano. E aí descobri num grupo aí de WhatsApp, não lembro onde que era, que, pô, o cara recebia glicemia no celular. E para mim era um saco, mesmo ter o Libre. Às vezes eu tá numa reunião e ficar. Aí eu colocava num braço assim, vocês fazem isso também? Tipo, aí eu me ligava aqui, tá no braço errado, era nesse braço. Aí o cara na reunião ficava olhando e falava, esse cara não bate bem da cabeça, velho. O que é? Ele tá esfregando o celular nele, meu. Aquilo me incomodava. Então eu descobri o Miau Miau, comprei o Miau Miau 2, usei o Miau Miau 2 durante 2 anos e meio aí. Ó, cuidado, hein? Mergulhei com ele no mar depois de algumas vezes e entrou água dentro dele e ele queimou. Então, ele é a prova d'água, mas mais ou menos, né? Depois de um tempo ali ele pode falhar. Então, hoje eu tô com um Libre, com o Bubble, tô usando um Libre junto com o Bubble. E, cara, para resumir, a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas eu diminuí. Eu não gosto muito de falar nisso, mas como a minha alimentação se manteve a mesma, a minha rotina se manteve a mesma, eu saí de uma hemoglobina de 7,4 para uma de 6,3. Então, eu já tinha um bom tratamento, né, pelas minhas variáveis, pelas minhas bagunças que eu faço, mas eu tive muito mais opções, eu tive um manejo muito melhor. Pô, tava no congresso lá com o Thiago lá, mostrando para os médicos que eu tenho 100% de tempo no alvo. Aí os caras, pô, usar bomba é muito bom, né? Eu falei, não, é com caneta. Aí os caras, não, com caneta? Peraí, como assim, meu? Eu gravei vídeo com os caras lá falando que eu uso APS com caneta. Então, hoje a gente vai desmitificar isso, tá? Dá sim para usar, é um adendo de tecnologia para mim extremamente importante, porque a predição que o APS tem, ela é muito mais acurada que a predição do Xdrip, tá? São aplicativos concomitantes, mas vocês vão entender na utilização aí. E, pô, eu só tenho a agradecer. E para fechar, o nome do meu APS é Benício. Todo mundo vai ter que sair daqui com o nome do APS e o meu em homenagem aí ao filho do nosso Tiagão aí, é Benício. Tiagão, obrigado. Obrigado. Pessoal, dá sim, tá? Não se assustem, né, com a tecnologia. Eu sei que é um lugar que a gente não conhece, né? É escuro, meu. A gente fica meio, ai meu Deus. Mas depois que a gente tá lá, a gente fala, caramba, por que eu não fiz isso ontem? Então, bora, vamos lá, vamos aprender hoje. Perfeito, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Primeiro que eu queria abrir aí para o pessoal em geral, e aí o Rafa me ajuda também a trazer à tona eventuais dúvidas que as pessoas têm em relação à APS. Então, assim, eu sei que tem gente que já usa aqui nesse grupo, né, assim, mas está aqui para aprender um pouco mais. Mas, assim, qual é a principal dúvida de vocês hoje em relação a essa tecnologia toda? Não vou nem só apontar para o APS, que às vezes a pessoa confunde uma coisa com a outra. Ah, o APS é aquele que a gente vê a glicose na nuvem. O que é a nuvem e tal? Qual é a dúvida de vocês principal que vocês falam, cara, não, eu acho que não é só eu que tenho essa questão em aberto, mas outras pessoas também podem ter, e então uma dúvida que eu já tive e demorei para entender. Então aí está aberto para quem quiser fazer as perguntas, e lembrando que a gente não fez nenhum combinado aqui, tá? Para quem está assistindo, então a gente está fazendo a coisa mesmo no freestyle total. Alguém tem alguma dúvida aí? Levanta a mãozinha que é para eu saber, para a gente poder organizar direitinho, se alguém tiver. Se não, pode falar então, Michele. Só libera o teu áudio. Inicialmente, até o momento que eu entrei em contato com você, eu não sabia nada. Aí eu assisti os 2 vídeos que você gravou depois, inclusive de automação, que eu assisti ontem. Sim. Aí que eu comecei a entender realmente o que faz. Até então eu sabia que era bom, que eu precisava aprender, Sim, entendi. mas eu não sabia o que era. Tá. Então, assim,
Agora eu tenho essa noção, né, do que é nessa parte de automação, mas é a única coisa que eu sei. O resto tudo é para mim. Perfeito. Então hoje a gente vai instalar e a gente vai ver a carinha dele, né? Que eu acho que esse é um ponto importante, entender a carinha dele, os botões, o que que tem de opção. Então a gente vai fazer isso. E uma coisa, um ponto bem importante que você tocou sobre as automatizações. Elas também estão disponíveis para quem utiliza a caneta. Então isso é algo muito legal, né? Então a gente pegar aqui uma correção, por exemplo, né? Porque a correção, do ponto de vista de estratégia, de como a coisa é feita, ela depende não só o algoritmo, mas a equação mesmo precisa de um alvo. Né? Então, assim, quando a gente vai corrigir, utilizar a caneta, aí não importa o aplicativo. Ou vou te fazer na mão mesmo, calculando tudo, que é muito mais difícil fazer, é, ela precisa de um alvo. Então, eu não tenho uma equação aqui, mas eu vou botar aqui na tela quando eu editar. Então, a equação é essa, e aí você vai ver que tem um alvo. Né? Então, esse alvo, a gente consegue mudar ele ao longo do dia, ou consegue mudar com uma automatização. Então, por exemplo, quando eu estou na escola, o filho está na escola, eu consigo colocar um alvo temporário, né, baseado na localização. Ou seja, o celular reconhece que a pessoa está em determinado local e já bota o alvo um pouquinho mais alto ou um pouco mais baixo, dependendo do que está acontecendo, né? Então, esse é um ponto importante, que a automatização também funciona em todos os casos. Para mudança de perfil, para subir, para descer o perfil, para alvo temporário. Então, tem alertas e tudo isso aí vai funcionar. E aí, ao longo da nossa aula hoje aqui, a gente vai ver também todos esses aspectos das opções que tem, que são bem fáceis. Assim, eu sei que para algumas pessoas, durante muito tempo, criou-se esse mito de que o Android PS era muito complicado, mas aqui a ideia hoje também é a gente desmistificar isso daí, beleza? Alguém tem mais algum ponto que gostaria de falar previamente? Levanta a mãozinha que eu já sei quem vai ser. Alessandra, Andressa, pode falar. É porque eu tô vendo um volume tão pequenininho. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu vou deixar para perguntar no final, Tá, porque são dúvidas um pouco mais na frente, por conta que eu já faço a utilização. beleza, perfeito. Eu tenho uma dúvida, Tiagão. Tô aqui, Manda. cheguei no vídeo agora, tô assistindo. Uhum. É uma pegadinha, daqui a pouco você vai falar, clica no link aqui, paga R$ 100 para, né? É de graça Arrasta pra mesmo? Eu cima, arrasta consigo pra cima, né? baixar? Como que é, velho? Vai ter um upsell aí, mano? Beleza, beleza. Então vamos lá. Esse é um ponto importante, porque a versão para caneta, ela roda em cima da versão Pump Control, que é o controle da bomba, né? Que, assim, a gente trazendo para o Brasil, seria a versão que controla a bomba da Roche, mas não é o pâncreas artificial. E tem uma diferença aí, né? Então, qual é a principal diferença? É, como eu falei no começo, uma é como se fosse Smart Control, e o Smart Control ele faz o quê? Ele controla a bomba e calcula as coisas, e registra, né? Que é muito importante. E o pâncreas artificial, ele registra, controla a bomba, é, aplica bolos automaticamente, suspende basal, ele faz tudo aquilo que a gente chama de pâncreas artificial, mas que o termo correto hoje em dia é um sistema de entrega automatizada de insulina. Né? Então, esse é o termo que a academia usa em relação a esse tipo de tecnologia. Embora, quando a coisa vai ser vendida, o pessoal vende como pâncreas artificial. Né? Então, eles não conseguem se definir muito bem em relação a isso. Mas, um ponto importante também, disso que o Rafael falou. Essa versão o Pump Control, que é a versão de controle da bomba, ela sempre foi gratuita. Ela sempre é acessível, assim como a outra versão também de pâncreas artificial. Então, o Android APS, no geral, ele é 100% gratuito. Né? E a ideia até dessa aula também é a gente deixar isso muito claro e as pessoas poderem ter acesso a isso de forma mais democrática possível. Tá? E ter acesso a esse tipo de tecnologia que é tipo a vanguarda do que há anos vai estar disponível para as pessoas, já está disponível no Android APS há pelo menos 5, 6 anos atrás, tá? E aí eu vou compartilhar aqui com essa pessoa que está assistindo em casa, começar a compartilhar aqui alguns dos slides, tá? Que esse é o assunto dessa aula. O APS para caneta. E aí a pessoa está assim, pô, mas não é Android APS ou é APS? Ao longo desses últimos anos, a comunidade mudou também o termo. Então, parou de se chamar de Android APS, embora esse seja o termo mais conhecido no Brasil e no mundo, e está migrando para as pessoas ficarem reconhecer mais fácil a APS. Então, aqui a gente vai falar uma hora a APS ou Android APS simplesmente porque eu não consegui me acostumar ainda só com a APS, mas aí vocês já vão saber o que é de verdade. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, e aí quem está me acompanhando aqui na aula, né, participando da aula, não vai conseguir ver nesse momento, mas é como é que funciona para você ter acesso, né, e qual é a regra de compartilhamento, digamos assim, desses APKs.
Então, deixa eu abrir aqui o slide, enquanto eu vou abrindo aqui, deixa eu abrir aqui, eu já compartilho com vocês de casa que estão assistindo, tá? Então, eu vou aqui para a parte que importa nesse momento, tá? Então, essa aula aqui é uma aula que eu já disponibilizei também, mas o que eu quero trazer aqui é que existem duas principais versões do Android e do AAPS, né? Que é a versão Master e a versão Dev. E aí, existem variações da versão Dev. AIM, Tsunami, Boost, Auto ESF, que é o que eu utilizo, o Irenal e o Dynamic ESF. Hoje, o Dynamic ESF já está disponível na versão principal. Então, na versão principal, a gente tem o plugins, né? Que é como se fossem melhorias do AAPS. O Open APS SMB e o Dynamic. Eu sei que parece meio confuso, mas depois vai ficar mais fácil de entender como é que funciona isso daqui, tá? E em todas essas versões, como é que funciona e essa é uma diferença do pâncreas artificial para a versão de Pump Control, né? Todas elas, o código está no GitHub. Porém, a versão de controle da bomba já tem um APK montado lá no GitHub para o mundo todo. Então, o mundo todo consegue baixar sem dificuldade a versão Pump Control. A versão Pâncreas Artificial, até quando a gente grava esse vídeo, ainda a pessoa tem que montar no computador, mas ao longo dos dias agora, a gente vai lançar a versão que a pessoa vai só baixar também o APK. Então, essa vai ser uma questão totalmente pacificada no Brasil, tanto a versão controle como a versão de pâncreas artificial, e a pessoa pode usar os dois, né? Para quem usa caneta, poderia usar tanto um quanto o outro. A diferença realmente é que o pâncreas artificial vai ser tão limitado quanto a versão Pump Control, porque não tem como o sistema gerenciar a caneta, né? Porque não faria sentido nenhum do ponto de vista físico isso daí, tá? Então, o ponto nosso aqui é como é que a pessoa tem acesso a esse APK, né? Então, vocês têm alguma dúvida prévia quanto a isso, a galera que está aí participando? Rafa, tem alguma dúvida que tu já teve e a gente pode abordar para as pessoas aqui? E se eu tiver iPhone? Boa pergunta. Então, Eu não tenho, tá? iPhone. Mas e se eu tivesse, velho? Pois é. iPhone é um ponto importante que ele não é compatível, obviamente, com a APS nesse momento. Existem soluções que poderiam ser usadas no iPhone, tá? Como, por exemplo, o Spike. Se bem que eu acho que o Spike também não pega para caneta. iPhone. Aí vamos apresentar uma das alternativas que eu já falei antes. MySugar, Glick ou iGlico, tá? Eu acho que os três têm versão para iPhone, então seria uma boa opção para quem tem um iPhone, um desses três. E aí no final dessa aula vai ter um review de cada... Review não, vai ser um overview geral de cada um deles, que as empresas mesmo vão mandar, tá? Entrei em contato com eles, falei, olha, vai gravar a aula, mas o Android APS só funciona em celulares Android, tá? Esse é um ponto importante. E tem algum tempo de tratamento, Thiagão? Tipo, vai, descobri diabetes ontem. Já posso usar o APS ou não? Então, o requisito é ter diabetes, tá? Então, se a pessoa tem diabetes, ela pode usar o Android APS. Acho que esse é um ponto importante de fato, porque o que ele vai fazer, né? Então, a gente vai focar mais agora o discurso em cima da versão da caneta. O que ele vai fazer? Ele vai registrar as coisas. Tem uma máxima que eu falo que é a seguinte: não tem tratamento sem registro. Ou seja, obviamente a gente começa a criar um mito interno de que, não, mas eu sei o quanto que eu estou aplicando, a média minha e etc. A questão é que não dá para saber isso a longo prazo e não tem como você melhorar e se você não tiver registro disso em dia, registro disso no geral, né? Então, por isso que tecnologias como Freestyle Libre, Sensor Chinês e qualquer outro sistema que funcione como CGM, eles são muito efetivos, porque a pessoa consegue ter o impacto da alimentação, da insulina, de forma muito rápida, e no caso do Android APS, ele consegue registrar isso, e aí é um ponto muito legal, que eu não sei se vocês que estão assistindo aqui sabem. O médico de vocês, ou do filho de vocês, vai conseguir mudar o tratamento remotamente, sem ele precisar estar com você dentro do consultório para acessar as configurações. Então, ou seja, através do Night Scout, que é uma tecnologia paralela ao Android APS, o Android APS faz parte da Night Scout Foundation. Mas hoje aqui a gente não vai falar do Night Scout, porque tem outro vídeo meu falando sobre o Night Scout. Você pode procurar no YouTube depois. Mas é possível o médico verificar os tratamentos, os resultados, mudar os parâmetros, tudo isso remotamente. E eu sei que também nesses outros aplicativos também dá para fazer isso, tá? Então é crucial, e é por isso que eu dei assim, a abertura para as pessoas, para essas empresas também trazerem
informação das soluções deles, porque é crucial que a pessoa tenha registro. Sem registro não tem como melhorar o tratamento, não tem como chegar no médico, é muito além de fazer uma vez, duas vezes a ponta de dedo. É realmente focar em ter O o Libre máximo dá de informação. 288, né, Thiago? São 288 medições por dia. Exato. Putz, não dá para furar o É dedo muita tudo coisa. isso, né? É muita Impossível. coisa. Então aqui, eu vou compartilhar a tela com eles que estão vendo o slide total aqui. Essa aqui é a página que tem normalmente o código do Android APS, tá? Então, da versão de pâncreas artificial, a gente está na versão 3.2.0.1. Só que, no foco da caneta, toda vez que tem uma versão master aqui, e a gente clica aqui nessa parte de release, a gente vai ter acesso aos APKs já pré-montados de algumas versões. Dentre elas, tem aqui o App Pump Control Release 3.2.0.1. Então, a pessoa só vai baixar esse arquivo no celular para instalar o Android APS. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E aqui, para você que está assistindo agora essa aula, deixa eu até tirar a minha cara de cima do texto aqui. Esse QR Code vai levar para esse último arquivo. Então, essa é uma hora que você pega o celular e você vai fazer o download. E aí um ponto importante, quando você baixar esse APK, o que vai acontecer? O seu celular vai avisar que ele não veio de uma fonte confiável. Por quê? Porque ele não foi feito o download através da Google Play, que é a loja oficial do Android. Então, sempre que você baixar um APK de um outro tipo de fonte, ele vai apresentar isso. E aí você vai clicar em configurações e permitir dessa fonte e depois clica em instalar, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai realmente ver como é que fica quando a gente abre o APK pela primeira vez. Então aqui eu vou emular no meu emulador e vou abrir o APS que a gente acabou de instalar, que é a versão Pump Control. Então você vai achar o ícone, já está aparecendo aqui na minha tela, e quando clicar, ele vai abrir o assistente de configuração. Então, a galera que está acompanhando na aula aí também, espera o assistente de configuração e vamos começar por ele. Então, primeiro tem uma tela de boas-vindas. Então, eu vou avançar. E aí que tem condições de utilização, né? Então, ele vai passar aqui para você uma série é basicamente um termo de utilização, né? Onde toda a responsabilidade do que você vai fazer é somente sua, né? Então, não tem um suporte direto em relação ao aplicativo e etc. Então, você lê direitinho, se você concorda, você segue e clica em avançar. E aí ele vai começar a pedir permissões. E o que são essas permissões? São autorizações para que o Android APS consiga rodar de forma completa dentro do seu celular. Completa no sentido de ele conseguir executar as coisas que ele precisa, mas não de ser um pâncreas artificial, tá? Esse é um ponto importante porque essa é a versão de controle da bomba, que é a versão de MDI, beleza? Então, vou dar permissão. O primeiro dele é ele poder executar em segundo plano, ou seja, ele não vai ser encerrado caso você não esteja utilizando ele, que seria muito ruim, né? Então, clico em permitir. Avanço. E aí um ponto importante, que foi até apresentado aqui também, é qual é a configuração mínima do Android para poder a pessoa utilizar. Esse é o mínimo é ter o Android 9. Eu acho que quase todos os Androids hoje em dia já têm o 9. Então, esse que é uma questão meio que sem muito problema. E o ideal é que quanto mais memória RAM tenha no celular, melhor. O mínimo, eu vou dizer assim, que é 3, 4 de memória RAM. 2, ele pode ter alguma dificuldade. Então, preste atenção para isso, mas não precisa comprar o melhor celular do mundo para poder executar, tá? Então, a outra permissão é ele poder exibir notificações, né? Então, aí ele precisa sobrepor os outros aplicativos. Então, clique em permitir, dou autorização e clique em voltar e clique em avançar. Então, aqui, permissão para usar o Wi-Fi, a localização também, avanço. Permissão para ele poder gerenciar os arquivos que tem no celular, né? Então, isso também é um ponto importante, justamente porque ele vai precisar gravar as informações, registros e etc. E aí ele dá uma notificação. Por favor, reinicie seu telefone ou reinicie o Android APS nas configurações do sistema. Caso contrário, a APS não terá registro. Importante para rastrear e verificar se os algoritmos estão funcionando corretamente. Posso clicar em OK e depois a gente vai fazer essa reinicialização do Android APS. Então, clique em OK e clique em avançar. E aí ele vai pedir uma senha mestra. Tiago, qual é essa senha? É você que vai definir, tá?
Então, coloque uma senha que você vai lembrar, porque pode ser que você precise depois fazer o backup, uma migração de versão, e aí você vai precisar ter essa senha salva. Eu vou botar aqui o feijão com arroz, que você não deve colocar, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vê que lá em cima ele deu uma notificação, ó, sem perfil definido. Meu Deus, o que que é isso? Né? Rafael, quer falar alguma coisa aí? Quero. Pessoal, o que que eu fiz na minha configuração, tá? Eu passei umas madrugadas aí com o Thiago aí no YouTube aí. Ele nem sabia, tá? Mas eu tava lá. Eu abro um bloco de notas no meu computador, ou um Evernote, enfim, dependendo do que vocês usam, e tudo que eu for configurando, os links, eu vou copiando e colando nesse arquivo. Perfeito. Aí eu salvo esse arquivo dentro de uma pasta no meu computador chamado Diabetes, coloco lá configuração APS. Hoje é dia 5/11, dia 5/11. E aí, quando eu precisar da informação, de uma senha, de um link, aonde que eu baixei, tá lá. Então tá tudo guardado lá. Porque, ó, amanhã vocês não vão lembrar mais de nada. Então, Exato. anotem. Eu acho que é muito importante isso aí, Sem a gente ter um registro arquivo não de tem backup. salvamento. É isso, velho. Sem registro a gente fica cegas, né? Não tem jeito. Vamos lá. E aí a gente tem aqui a senha mestra, né? Então eu botei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir embaixo. Pronto. Dou OK. As duas senhas precisam ser iguais. Acho que estão iguais. E passou. E aí o próximo passo que ele vai perguntar é qual é o tipo de unidade que a gente utiliza. No Brasil, a gente utiliza o miligrama por decilitro, que é o mgdl. Então a gente clica em avançar. E aí, aqui é uma mostra de configurações. É o quanto que ele vai mostrar no display dele depois no gráfico os valores que vão estar abaixo disso é vermelho e acima disso também é vermelho geral. E aí o que a maior parte das pessoas utiliza é 70, 180. Tá? Então, assim, ele até vem com um padrão, acho que é 74, mas eu utilizo 70, 180. Então, avançou. E aí a gente tem aqui algumas opções de sincronização. E essa parte da sincronização, para que ela serve? Ela serve para você, além de ter o registro no próprio celular, poder enviar essas informações também para a nuvem. E nesse caso você precisa ter ou o Night Scout, e aí o Night Scout ele pode ter tanto a API versão 1, que é essa, como a versão 3. Tá? Nessa aula a gente não vai falar focado no Night Scout, mas isso aqui também é facultativo, se você não tem, não é obrigatório, não precisa disso para o Android iOS funcionar. Ou pode também enviar para o Tidepool, tá? Então essa também é uma opção bem viável e mais fácil e 100% gratuita. Então entra no site do Tidepool, cria a sua conta e depois você entra aqui, coloca qual é o seu e-mail e a senha e ele vai enviar para o Tidepool as informações. Tá? Então essa é uma solução. Aí tem a opção de enviar as informações para o Xdrip, para o OpenHuman, que é uma organização criada para poder coletar os dados das pessoas, para poder criar depois estudos e outras coisas assim. Pode enviar para o relógio, né, para aparecer no display do relógio. Também pode enviar para outras configurações de Garmin, aí tem duas variações diferentes, tá? Então, nesse caso nosso, eu vou configurar aqui o Tidepool e depois eu vou fazer essa configuração. E aí ele pede o nome do paciente. Eu vou botar aqui Benício. E aí ele bota o nome, eu avanço, ele vai pesquisar aqui, pode falar, Michele. Eu coloco aqui no caso Tidepool também, porque eu não tenho esse. Tu tem Night Scout? Faz tempo que eu não entro, então eu não sei a senha. Posso colocar Xdrip? Não, Ou não? porque a gente vai, na verdade, pegar as informações do Xdrip, a gente não quer enviar para ele. Tá? Aí, no caso, se fosse um outro tipo específico de configuração. Nesse Então, caso nosso, ou não coloca nada, caso você não tenha o Night Scout e não tenha o Tidepool, eu não ou lembro. pode botar o Tidepool e criar a conta depois, também é uma opção. Ah, pode ser. Tá, então vou Tá? colocar. Então pode botar o Tidepool. E aí Obrigada. bota o nome do paciente, né, no caso, em seguida, e depois avança e vai chegar nessa tela que é o tipo de paciente. Né? Então aqui tem a opção criança, adolescente, adulto, adulto resistente à insulina e grávido. E aí você vai colocar aqui, vai escolher quem é, no caso, o paciente. No caso do Benício, eu colocaria aqui criança. E aí ele vai ter aqui embaixo duas opções que as pessoas confundem às vezes, que eu acho importante deixar bem clarificado. Que é o máximo de bolos permitido e o máximo de carboidratos permitido. Para que serve isso aqui? Não é que esse não é o máximo de insulina ativa, e essa é a confusão, são dois princípios diferentes. O máximo de bolos permitido é quanto de bolos pode ser aplicado de uma só vez. No caso da caneta, isso é bem tranquilo, né? Porque
não faz muito. Independente do que ele colocar aí, você é que vai escolher na hora de aplicar. Lembrando que aqui é insulina rápida que a gente está falando, não é basal, tá? Que a gente está falando aqui. É de insulina rápida. Então, por exemplo, se a cada refeição, vamos pegar aqui o Benício, acho que o máximo que ele aplica de start numa refeição seria 5 unidades, por exemplo. Eu não posso botar aqui 3, né? E aí eu poderia, por exemplo, aplicar 5, se fosse o caso, e depois aplicaria 5 de novo através da calculadora. A questão é, quanto que de uma vez não pode ser aplicado? Para o pâncreas artificial, isso aqui é muito mais importante. Mas para caneta serve para, por exemplo, na hora que a professora, por exemplo, está mexendo no celular do filho para calcular, ou você e tal, uma avó, um tio, está mexendo. E aí a pessoa bota lá, ao invés de 30 gramas de carboidrato, bota 300, né? O sistema poderia calcular que precisa de, sei lá, 10 vezes mais insulina e ele iria ser limitado por isso daqui, tá? Então coloca aqui um valor que é um valor de segurança, obviamente, porque ele vai alertar, ó, não pode aplicar mais isso aqui, então vai dar problema e você vai ter que fazer de novo, tá? Então, no caso do Benício, poderia botar aqui 5, tá? Então, bota 5 aqui. E embaixo é o máximo de carboidrato permitido. Quanto que é o máximo de carboidrato permitido? É o quanto que em uma refeição o seu filho ou você come máximo. Então, por exemplo, eu vou botar aqui que o Benício ele comeria 60 gramas de carboidrato num primeiro momento, tá? Então, eu poderia colocar aqui 60 ou quanto você quiser colocar. Eu acho que do Benício a gente coloca 100 no geral de verdade. Porque é só realmente para não bater um limite, tá? Então, a pessoa não pode aplicar mais do que botar do que 40 gramas de carboidrato de uma vez, porque de certa forma vai ter a insulina correspondente. Então, uma coisa meio que vai organizando a outra. Então, nesse exemplo aqui, eu botei 5 e 60, mas você botar dentro do caso que é o seu médico ou você definirem juntos, beleza? E aí, a próxima coisa, ele pergunta qual é a insulina que você utiliza, né? Então, aqui tem a opção. Se você utilizar uma log, novo rápido ou novo log, você bota a primeira opção. Se utiliza a Fiasp, é a segunda opção. Se utiliza ali um GEV, seria a terceira opção, que não está disponível no Brasil. E o Pico Livre é para fazer uma configuração manual. Então, que seria, por exemplo, não sei se teria gente que usaria regular aqui, né? Mas aí eu não sei qual é o tempo de pico da regular, porque aqui ele está pegando o tempo de pico da insulina. Ou seja, se eu aplicar a insulina agora, o que ele vai esperar que aconteça ao longo de determinado X tempo, tá? Então, esse é o princípio de como esse sistema funciona. Então, no caso do Benício e Fiasp, eu colocaria a segunda opção. A próxima coisa, qual é a fonte de BG? E nesse caso é a fonte de glicose, ou seja, de onde é que está vindo a glicose? De onde que o Android APS vai procurar ouvir a informação da glicose? No caso de todo mundo que está acompanhando aqui, a gente está tirando ela do Xdrip, ou seja, a pessoa tem já o Miau Miau ou outra coisa similar, Boba e etc., ou sensor chinês, que está a informação no Xdrip e a gente vai pegar essa informação de lá. Então a gente coloca aqui Xdrip. Ou se você é um celular que está sendo um segundo celular, sei lá, o celular do pai, da mãe, e não é o mestre, você pode pegar essa leitura de glicose de onde? Do Night Scout. Então, botaria na opção de baixo, tá? Então, essa é as configurações principais. E aqui tem outros tipos de CGM, que não estão disponíveis no Brasil, tá? Então, a opção majoritária de todo mundo vai ser o Xdrip. E clique em avançar. E aí a gente começa a chegar na configuração do perfil, tá? Lembrando que essa aula, todo mundo que participou já tem a configuração que o médico passa. E aí a gente tem aqui, ó, o nome do perfil. Então, eu poderia colocar aqui, ó, perfil Benício. Eu posso botar um underline e eu boto aqui 11 underline 2013. Ou 2013, 2023, que é o ano que a gente está. A gente não está em 2013, né? E aí eu coloco o nome dele nessa opção aqui, que é o nome do perfil, porque lá em cima eu consigo alternar depois os perfis. Mas por hora eu colocarei aqui. E por que seria útil alternar perfil? Porque eu poderia ter um perfil, por exemplo, para quando está gripada, quando está menstruada, quando está com estresse, quando está, sei lá, eu posso criar perfis diferentes e ir alternando esses perfis. Isso é uma coisa bem legal. Aí tem aqui o dia, que é a duração de atividade ou de ação da insulina. Quanto tempo a insulina dura? No Android APS, o menor valor é 5. Então, não tem como mudar esse 5. Lembrando que sempre que tiver vermelho, é porque a gente não completou tudo ainda. Então, veja que o fundo está vermelho, tá? Aí a gente vai para o IC. IC é a relação carboidrato-insulina. E aí você observa que tem a opção de adicionar mais, né? Seria o que mais? São blocos de horários. Então, você vai falar com o seu médico e vai ver qual é o bloco a relação carboidrato-insulina por bloco de horário. Então, por exemplo, vou botar aqui um exemplo 3 para cada, tá? Então, lembrando que eu botei 3
porque eu estou inventando na minha cabeça agora, mas é o seu médico que vai passar essas informações. Então, doutor, quais são os meus blocos? É 1, é 2, é 3, é 4, é 5? Ele que vai passar para você. E aí, eu coloquei 3 aqui na tela, né? Adicionei 3, eles estão zerados. E você observa que do lado esquerdo tem os horários aqui, ó, 23, 0, 0 e 1. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar os 3 de uma vez e eu vou clicar aqui, ó, e botar o último horário. Então, eu vou botar aqui o último horário, é o horário das 19 horas. Beleza. Aí eu vou colocar que o outro horário é de 6 horas da manhã. Então, eu tenho agora 3 faixas de tempo. Uma de 23 horas, uma de 6 e uma de 19. Então, nas 23, eu vou colocar que a relação carboidrato-insulina ela vai ser um pouco mais alta, eu vou botar que é 14. No café da manhã, eu vou botar aquela bem menor e vou botar 8. E nas 19 horas, eu vou botar que ela é 10, tá? Lembrando que isso aqui, gente, é um exemplo. Isso aqui não é algo geral. Não cada pessoa tem uma configuração. Então, você não tem, não, ele tem um bom tratamento porque ele bota 10. Não é assim que funciona, porque eu sei que tem gente que tem dúvida assim. E é importante deixar isso claro. Isso aqui é só um exemplo de configuração do sistema, não é um modelo de tratamento. Então, vamos agora que a gente conseguiu já preencher aqui a relação carboidrato-insulina. Lembrando, primeiro coloca todos os blocos clicando no maisinho. Depois você começa sempre pelo último horário, porque senão vai prender o restante. Tá? E agora vamos para a sensibilidade. Mesmo princípio, vou botar aqui 3 vezes. Começa por último, boto 19 horas aqui. Coloco o valor aqui, vou botar 80. Coloco o outro valor que é 6 horas da manhã. Vou botar aqui 70. E de 23 horas para frente, no caso do seu, pode estar aparecendo 00 também, né? Que seria meia-noite. Então, quase a mesma coisa que vai estar sendo aqui. Então, eu vou colocar aqui, no caso, uma sensibilidade maior para esse exemplo aqui, tá? Tem uma dúvida aqui de quem está participando. Pode falar, Michele. Tá sem áudio, Eu não, libera. eu não consegui avançar. Aí eu cliquei aqui no maisinho embaixo, achando que eu ia avançar, e criou mais um. Como que eu faço para tirar? Tá, clica no xizinho do lado. Xizinho do lado. E É. agora como eu E aí faço para você não vai clicar em avançar? avançar, você vai clicar na outra configuração lá de cima, que é a sensibilidade, tá? Essa é uma dúvida legal. Então, vamos lá. Só para entender, a gente não vai avançar, nem vai redefinir, não vai fazer nada. A gente vai preencher e vai passar, ó, um de cada vez aqui, ó, tá bom? Então, agora vai na sensibilidade, eu já preenchi aqui no meu exemplo, e depois vai em basais. E aí é o pulo do gato, a basal. Então, pessoal, uma coisa importante. Então, preenchi aqui a sensibilidade e tal. Se você tem uma faixa de tempo que dura, sei lá, é uma só sensibilidade ao longo do dia todo, basta botar um horário. Você não precisa botar todos os horários do dia, tá? Você bota só a faixa que muda. A faixa que muda e vai seguindo, beleza? E aí a gente chega nas basais. Na basal, como é que a gente vai calcular aqui? A basal, ela é simplesmente para manter a coisa toda, então ela não vai ter uma interferência aqui dentro do algoritmo do Android APS nesse ponto do MDI, tá? Que seria, no caso, a versão de caneta. Então, por exemplo, como é que eu vou trabalhar aqui? Vou abrir a calculadora, né? Então, vou abrir a calculadora aqui e vou colocar assim. Então, imaginem vocês que eu aplico, quando eu acordo, por exemplo, 24 unidades de insulina, né? Então, vou pegar 24, tá muito fácil de calcular, mas vou botar aqui 24 unidades de insulina. E aí eu vou dividir 24 por 24, tá? Que vai dar uma unidade por hora. Mas esse exemplo é muito besta, né? Então, vamos pegar que eu aplique, na verdade, 15 unidades de insulina quando acorda. E aí eu vou dividir o horário que o médico determina, né? Vou dividir também por 24 e vai dar 0,2. Desculpa, 0,62. E aí, esse é o valor que eu vou colocar aqui. Então, eu preciso só de um valor único, nesse caso, e eu vou botar 0,625, que vai dar exatamente as 15 horas, as 15 unidades que eu calculo. Então, eu vou dividir o valor que eu aplico por 24. E aí, eu vou ter o valor da minha basal hora, né? Obviamente que tem uma distribuição que não é nesse sentido, mas essa é a forma que a gente vai colocar para o sistema poder entender, tá? E aí, a última opção é o alvo. Uma vez que a gente configurou as basais, a gente vai para o alvo, tá? E aí, quando você botar o alvo aqui, ele já vai preencher, vai ficar preto o fundo, dizendo que já está ok. E aí, você vai ver com o seu médico qual é o alvo que ele quer. Então, pode ser que ele queira, por exemplo, 90, 140, tá? Aí, no caso, aqui, vou botar 80, 140. 80, 140, 90, 140, tá? E aí, você sabe que tá ok quando fica com fundo preto, tá bom? Então, se tiver com algum conflito, vou botar, por exemplo, um alvo muito, sei lá, 65, você não consegue botar nessa versão, tá? Então, tem que botar sempre um alvo maior do que 80. Então, posso botar 81, por exemplo.
Ou 80, talvez. Deixa eu ver se 80 dá. Não, tem que ser 81. 81 não pode ser maior do que 200 também, então 140 ou 180 e aí tanto faz, tá? Então, esse aqui, quem vai definir com você é o seu profissional de saúde. Clique em salvar e em seguida eu vou clicar em ativar o perfil. Então, aqui aparece o nome do perfil, a porcentagem e eu vou clicar em OK e OK de novo, tá? Pode falar, Andressa. Tiago, eu acho que o problema é que tá deixando campos em aberto, entendeu? Ah, sim, não pode deixar campo Não solto. pode deixar nenhum campo em aberto, senão dá erro. Exato. Esse é um ponto importante. Então, se você está tendo alguma dificuldade nesse preenchimento, é porque possivelmente você deixou um campo a mais. Então, por exemplo, vou reproduzir aqui um eventual erro que a Andressa falou aí. Eu venho aqui, coloco um valor a mais aqui e deixo para lá, né? Então, isso pode gerar um erro no final. Então, você não deixa isso acontecer, tá? Deixa sempre justinho e ajustado as coisas. Clique em salvar, ativar o perfil e clique em avançar. Então, a próxima tela, depois que a gente preenche o perfil, é da escolha da bomba, né? Então, nesse caso aqui, da caneta, a gente vai usar uma bomba virtual, tá? Bomba virtual. E eu vou clicar na engrenagemzinha que tem, antes de avançar, e vou selecionar o tipo de bomba. E o tipo de bomba vai ser MDI, que são múltiplas doses de insulina, que é justamente a caneta, beleza? Então, múltiplas doses de insulina. Clico aqui em voltar e vou clicar agora em avançar. E aí tem aqui a parte de detecção de sensibilidade. A que a gente utiliza é essa sensibilidade ORF1. E clico em finalizar configuração. Pronto, e vou para a tela inicial do Android APS. Ó, então a gente chegou até a parte da configuração do perfil e chegou na tela inicial do APS. Aí eu quero abrir aqui para a gente conversar um pouco do que a gente identificou de dificuldade até agora. Lembrando que eles que estão na aula comigo não estavam vendo a tela que vocês assistiram de quem está assistindo esse vídeo no YouTube ou no Instagram e etc, tá? Então, assim, do aparato geral até agora, Michele, Jaya, Alessandra e Andressa, qual foi a impressão de vocês e qual foi assim, é difícil como vocês esperaram? É mais fácil? Como é que é? Óbvio que para eles vai ser um pouco mais difícil do que quem está assistindo. Para mim, eu estou achando um pouco difícil, porque, como eu falei, a questão da tecnologia aí, mas nada igual o Rafael falou, nada que a gente não estudando e refazendo o processo que não consiga. Sim. Foi igual quando a gente foi configurar o Night Scout. Uhum. Eu assisti suas aulas, né, os vídeos lá do YouTube e tudo, e a gente acabou assim, fez e refez várias vezes até que deu certo. Sim, perfeito, perfeito. Michele e Paulo? Então, eu acho que nós paramos numa parte aqui de detecção de sensibilidade, essa parte a gente não colocou. Isso, aí é só avançar, porque já está na hora F1. É porque vocês não viram a minha tela. Aí, mas não é um problema de vocês. Só finalizar. Eu estou achando muito interessante, eu achei bem mais fácil do que eu esperava. Eu tinha medo de não conseguir, mas... Sim. Essa é a pior configuração que tem dele todo. Assim, e assim, tu para pensar que vocês não estão assistindo tão fácil como as pessoas, porque para elas viram fazendo passo a passo, então foi bem mais fácil. Mas, de qualquer forma, são configurações quase similar a todos os aplicativos que tem. Então, todo aplicativo que você vai gerenciar o diabetes, calculadora, etc., ele tem essa necessidade de configurar a relação carboidrato-insulina, sensibilidade, basais, etc. Então, o Android APS, nesse aspecto, ele é muito similar. A questão toda é que ele não é tão coloridinho, bonitinho, clean, etc. Né? Então, assim, parece um pouco mais hard demais, mais bruto, né? Mais duro a relação com ele. Mas ele, nesse sentido, essa é a pior parte que tem. Todo o resto agora a gente vai realmente aprender. Rafa, pode adicionar o que você quiser. Mano, a Jaya, ela mandou um print do celular dela. O celular dela tem 2 de RAM. E quando ela Entendi. instalou o aplicativo, ele jogou na tela aqui, ó, recurso não disponível. Esse recurso foi desativado porque causa lentidão no seu smartphone. Quando ela foi ativar a opção de sobrepor, né, para ele ficar Isso, full todo time aí, a celular que bateria tem não derrubar baixa ele. RAM vai aparecer isso. Isso não vai parar o sistema, é só continuar, tá? Ele só não consegue sobrepor outros aplicativos, porque como
o Android tem dessas, né? Então, assim, como ele não consegue rodar dois de uma vez, basicamente, então ele vai te avisando, olha, ele não vai conseguir sobrepor quando precisar, porque ele pode estar rodando uma outra coisa. Dá para rodar, até o plano artificial dá para rodar quando é assim, mas isso não é o indicado, entendeu? Mas, assim, Mas aqui assim, que eu tô aqui nessa página, né, sim, das permissões. Daí beleza. eu não consigo avançar. Perfeito. Esse é um ponto que é um problema que pode ter em celulares assim. O que que a Jaya vai ter que fazer agora? Ela vai ter que voltar tudo do começo da configuração, voltando mesmo, hein? Voltar. Tá? É bem legal esse erro aí para a gente esclarecer para as pessoas. Pode voltar. Até o bem-vindo, se tu voltar de novo, ele deseja sair do assistente de... Ó, tem uma setinha lá em cima. Aí ele vai dizer, deseja sair do assistente de configuração? Vai dizer sim. Tá? Aí o que que ela vai ter que fazer de diferente? Ela vai ter que ir procurar o perfil para configurar o perfil como a gente fez. Então o sistema não deixa ela avançar até o final, seguindo a rotina. Então volta lá em cima, tem uma setinha, aí vai Ah, perguntar. tá. Isso, ó. Aí o dela apareceu vermelho, ó, dizendo que não deu as permissões ainda, mas não tem problema. Aí o que que ela vai fazer agora? Ela vai configurar o perfil. Procura na aba da esquerda, menu superior da esquerda. Aí tem lá profile ou perfil, não sei se está em inglês ou português o teu. Isso, aí tu vai configurar o perfil, que é o que a gente já fez agora, Beleza. tá? Então, assim, o problema da Jaya foi que o celular dela tem pouca memória. É por isso que eu falo, o ideal é que tenha de 3 a 4, no mínimo 3, 4 e para cima. Mas dá para rodar um de 2? Dá. É o ideal? Não, mas resolve, entende? Então, tu vai preenchendo aí agora o teu perfil, e enquanto a gente vai avançando aqui, daqui a pouco a gente vai estar todo mundo pronto aí, o Rafael vai te auxiliar direitinho, beleza? Então, o Beleza. ponto é esse. Celular com pouca memória vai ter um pouco mais de dificuldade, tá bom? Eu e o Thiago, até recentemente a gente viu na internet vendendo na China aí um celularzinho pequenininho. Só um Androidzinho bem simplesinho. Aí a gente até chegou, pô, para uma criança ia ser legal, né, meu? Porque vira Mas aí a gente falou, putz, é só 2 GB de RAM. Pensou se você coloca isso, pega o seu filho e fala, vai filho, vai para um passeio. Aí passa meia hora, você fala, putz, não tá atualizando. Aí é um Exato. tiro que sai pela culatra, né? Então, assim. Assim, eu não entendo nada, eu não uso Android, então eu Sim, não tem peguei um problema. assim especificamente para isso, então. Aí Não, eu fui mas vai dar bater, para bato rodar sim, nem te cabeça, aí vou preocupa não, procurar no vai dar para YouTube. rodar sim. Beleza, alguém teve alguma consideração sobre essa primeira etapa que a gente fez até agora? Não, né? Então lá, vamos seguir agora. O que que a gente. Deixa eu puxar aqui, galera. O que que a gente fez até agora? A gente configurou o perfil, deu as permissões no celular, chegou até a tela inicial. Mas se você observar, não tem dados de glicose lá. Então esse é o próximo passo. A gente vai pegar o dado de glicose que vai vir lá do Xdrip para fazer aparecer no Android APS, para ele poder calcular as coisas todas em cima do perfil que a gente já configurou, tá? E aí a gente vai pensar, como é que a gente faz isso? A gente vai precisar fazer uma, uma, como que eu vou chamar isso? Uma permissão para o Xdrip enviar as informações de glicose que ele está recebendo para o Android APS, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí, tem um vídeo meu antigo, talvez até use esse vídeo de novo aqui para poder compartilhar com vocês, que é o vídeo do Android APS para caneta versão antiga, tá? Que é a mesma configuração do Xdrip. Então, para quem está assistindo em casa, eu vou passar aqui o frame, depois eu vou falar com o pessoal que está assistindo aqui. Então, o que que você vai fazer? Abre o Xdrip, vai no menu superior da esquerda, definições, aí você vai rolar um pouquinho para baixo, até você encontrar configuração entre aplicações, que está abaixo de falar leitura. Configuração entre aplicações. Clica nele, e aí você vai ativar o transmissão local. Transmissão local, ativa ele. E aí tem uma opção lá embaixo que é assim, ó, identificar receptor. E aí o que que você vai colocar lá? Você vai preencher exatamente o que está aqui na tela e daqui a pouco vocês daí vão ver, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vocês vão colocar exatamente isso daqui. Ó, vão preencher no identificador de receptor essa opção aqui de baixo, ó, teste com info.nightscout.aaps pump control, tá? E quem usa a versão da bomba normal
sem ser o Pump Control, vai colocar isso aqui que está aqui em cima, ó, o info.nightscout.android.aps. Então, Pump Control é esse daqui de baixo e a versão normal é esse de cima. Tá? Essa é a configuração. Para quê, Thiago? Para que a gente consiga receber os dados de glicose do Xdrip para o Android APS, sem precisar de internet, tá? Então, a pessoa, Thiago, estou sem internet, eu consigo receber no Android APS? Sim, porque ele envia localmente, ele não está enviando na nuvem essa informação, tá? Esse é um dado importante. Então, escreva direitinho aí, sem pressa, pode paralisar o vídeo até, info.nightscout.aps.pump.control e clica em OK, tá? Só isso é o necessário para conseguir fazer essa parte. Deu para entender o pessoal que está participando comigo ao vivo aqui? Michele, não conseguiu, mas conseguiu copiar o texto? Eu não consegui nem localizar. Eu vou nas 3 barrinhas aqui e vou em configuração. Aí vai lá, porque dependendo da versão do Xdrip, tá ou configuração ou definições. Eu não achei definições, foi isso. Então, eu vou em configuração. Lá em configuração. E depois? Aí tem lá, rola um pouco para baixo, configuração entre aplicações. Sim. Aí ativa o transmitir localmente. Uhum. E depois vai em identificador de receptor. Identificar receptor, na verdade. Sim. Aí eu vou copiar. Isso. Tá. Tá aqui, tela inicial. Vamos lá, pessoal. Tela inicial do Android APS. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos passar aqui, fazer um overview geral. Eu já compartilhei minha tela com o pessoal que está assistindo também aqui. Né? Então, estão vendo direitinho aí vocês também? Então, né? Então vamos seguir. O que a gente tem aqui de principais informações? Primeiro, a gente tem um perfil que está ativado aqui na esquerda. E tem aqui o alvo que está estabelecido no perfil. Insulina, carboidrato, calculadora. No meu caso, como eu não tenho um Xlip nessa máquina, não vai aparecer a glicose. Então, sempre que eu vou falar, considerem esse fator. Primeira coisa que a gente vai fazer, para que todo mundo esteja igual, no sentido das opções de visualização do aplicativo, a gente precisa fazer uma configuração aqui só para planificar isso daí. Então, vou aqui no menu superior da esquerda, que é esse daqui, e vou em configurador. E aí eu tenho aqui, ó, o perfil é a primeira opção e eu vou ativar do lado direito, aqui. E olha o que acontece quando eu ativo do lado direito. Ele vem aqui para cima, ó, tá? Ah, mas não estava aí antes, Thiago, eu não vi? Vamos lá, a gente vai ver agora. Configurador, desativo, volto. Ele não está aqui na esquerda. Ele está onde? Desculpa, ele não está na direita aqui em cima, ele está na esquerda, tá? Eu prefiro usar as coisas que são importantes lá em cima, que são mais fáceis de achar. Então, eu vou ativar o perfil. Isso aqui eu não preciso, porque a insulina só vou usar uma vez, digamos assim, essa configuração não tem nenhuma importância, tá lá em cima. O Xdrip sim, tá? Suavização. Isso aqui é um negócio muito bom que tem na versão 3.2. O que acontece? A gente usa o Freestyle Libre. O Freestyle Libre, como vocês bem sabem, ele não tem aquela acurácia toda. A gente já consegue melhorar ele com a utilização do Xdrip e no Android APS a gente consegue dar um plus a mais de melhoria nessa leitura dele, que é através da suavização. O que eu utilizo é a suavização exponencial e isso só está disponível agora nessa versão mais atualizada do Android APS. Então, isso é um recurso muito bom que serve para lidar melhor com as variações que o Xdrip tem, os ruídos tem, tá? Que o Xdrip tem por causa do Libre, né? Então, isso aqui melhora muito a acurácia na hora do cálculo do tratamento, ok? Rafael, quer falar alguma coisa, Rafa? Fala aí. Sim, na prática, principalmente a parte de dormir. Eu não sei se vocês percebem, mas eu, quando estou dormindo, dessa vez eu coloquei o sensor um pouco mais para trás do braço. Mas geralmente eu gosto dele um pouco mais para frente. Então, quando eu durmo, eu aperto ele me dá aquela falsa hipo. E como a gente está usando um CGM, é alarme. E assim, eu quando minha glicemia está retinha, de repente uma falsa hipo, eu já estou com o aparelhinho do lado, eu meço para conferir. Com essa suavização, eu não lembro a última vez que isso aconteceu. Provavelmente parou de acontecer, porque imagina, o sensor tá vindo aqui assim, ó. De repente, dá uma lá embaixo e uma lá em cima, ele fala, é falsa hipo. Ele corta. Então, antigamente vocês viam assim o gráfico, vocês vão começar a ver ele mais reto.
Para Isso. mim, deu uma bela diferença, principalmente na hora de dormir, tá? Principalmente na hora de Perfeito. dormir. Perfeito, é isso aí. Tá? Então, assim, essa suavização, galera, muda o jogo demais quando se trata da gente conseguir ter uma melhora nessa acurácia da leitura de glicose. E aqui, no caso, aparece a opção de bombas, né? Então, assim, são as bombas que tem disponíveis no Android APS. Lembrando que essa versão é a versão controle, tá? Então, ela não tem o pâncreas artificial de verdade rodando, tá? Então, esse é o ponto importante. Mas tem aqui a nossa bombinha virtual. E aí a gente pode dar uma olhada aqui nessa engrenagem e pode ativar, carregar status NS ou Tide Pool, tá? Então, é uma opção que pode ser habilitada. Então, volto aqui e tem aqui a detecção de sensibilidade. Então, o que a gente utiliza é a hora F1, já está ok. Não vou falar sobre isso agora, vou fazer um outro vídeo falando só sobre esses detalhes mais avançados do Android APS. Está aqui ativado o Tide Pool, ou no caso o NS Cliente. Para quem tem NS Cliente, clica na engrenagem, bota o endereço, bota a senha aqui embaixo e pronto. É basicamente isso, tá? E aqui tem outras configurações que eu posso passar aqui, ó. Então, enviar os dados para o Night Scout. Não precisa baixar os dados do Night Scout, porque o Xlip já está enviando. Receber dados recentes e antigos, não precisa. Receber perfil armazenado, isso aqui é legal. Alvo temporário pode ser também para quem utiliza gerenciamento, tipo, eu quero entrar no Night Scout no meu filho e mudar isso lá depois, tá? Então, essa é uma opção. Esse restante aqui, para o celular mestre, não é necessário, tá? Então, volto aqui e já tá funcionando aqui. Aí tem as outras configurações de relógio. Aí tem a opção aqui, ó, de comunicador SMS. No caso da caneta não faz tanto sentido, né? Porque ativar remotamente, aplicar remotamente não vai fazer sentido. Tem a opção aqui de alimentos, que ele seria um banco de dados similar com o que tem no iGlick, no Glick, de alimento, só que você precisa previamente cadastrar eles. Então, é um pouco mais complexo. Então, nesse sentido, se você não sabe contar carboidratos, talvez essa não seja a melhor opção para você. E tem aqui a opção, então vou desabilitar aqui alimentos, tá? E o configurador eu também deixo aqui. Então, o que eu deixei ativado? Posso desativar alimentos daqui. Ações, deixo ativado dos dois lados. Tide Pool, não preciso botar dos dois lados. E o NS Cliente é ideal que coloque, né? Então, quem utiliza ele. Bomba virtual está ativado dos dois lados. Suavização não tem opção dos dois lados. Xlip está dos dois lados. E a insulina não está. E o perfil está dos dois lados. Então, no final ficou visão geral, ações, bomba virtual, perfil, NS Cliente, Xlip, tá? Michele, tem uma dúvida? Ou vai colocar o Tide Pool ou o Pode NS ser os Cliente. dois. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Pode ser os Aí dois, tá? o NS Cliente eu coloco nos dois lados. Exato. Tá? Certo. E aí um ponto importante, deixa eu abrir aqui. Um ponto importante, se você não tem Night Scout, você pensa, para que eu posso precisar do Night Scout? Se as duas pessoas têm Android, você não precisa, até pode, seria bom porque o médico consegue ver relatório, editar o perfil, etc e tal. Mas não é, assim, obrigatório. Tem um vídeo meu explicando como é que cria Night Scout. Eu acho que eu vou criar uma nova versão dele até. Mas o Diabetec, que é a empresa que eu criei de tecnologia para diabetes, a gente tem um serviço de hospedagem de Night Scout por mensalidade, tá? Então, se você uma coisa que a gente consegue subir em 1 minuto, já está disponível o seu Night Scout. Essa é uma boa observação para passar para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Então, ficou aqui essas opções ativas. Lembrando que eu não tenho glicose, então eu vou só falar por cima aqui. E aí, a gente tem aqui a opção de calculadora, tá? Para a pessoa que já configurou, já está aparecendo a glicose, o valor já vai aparecer aqui. E vou botar um exemplo, por exemplo, 140. Então, 140, ele diz para não fazer nada, não está precisando de insulina, nem nada. E vou colocar aqui que eu vou comer 35 gramas de carboidrato. E aí ele fala para mim para eu aplicar 4,5. De onde que ele tirou essa informação de 4,5? Do perfil que a gente já configurou, tá? Então, isso é o ponto interessante, justamente porque ele vai respeitar os cálculos do perfil que já foi previamente cadastrado. E aí eu posso ativar esse olhinho aqui, né? E vou colocar aqui, ó, para ele sempre considerar também o que tem de carboidrato ativo. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, eu vou aplicar agora aqui, clique em OK de novo, aí eu vou lá na canetinha e aplico 4,5 e vida que segue. Fiz isso, apareceu os 4,5, né? Ele vai registrar agora aqui. Pronto.
já aparecer aqui no display dele, tá? E aqui iria aparecer, no caso, a glicose direitinho. Então, apareceu aqui, ó, 35 gramas de carboidrato, 4,5, certo? E aí, imagina você o seguinte, que você pega e fala assim, não, agora eu vou comer uma sobremesinha, né? E aí, ele já vai aparecer aqui, considerando para o cálculo, o carboidrato ativo. Como ele não tem glicose, ele aparece daqui, ó, precisando de 35 gramas, porque já entrou a insulina, mas o carboidrato ainda não foi absorvido, tá? Então, esse é um ponto bem interessante que você pode utilizar. Outra coisa bem legal, por exemplo, imagina que você vai no rodízio de pizza, de sushi, uma coisa que tem muita proteína, gordura, etc e tal, e aí você gostaria de, por exemplo, colocar assim, ó, eu quero botar que eu vou comer 20 gramas de carboidrato, que é a gordura, que você está calculando vai entrar daqui 2 horas, né? Desculpa, é aqui, 20 gramas de carboidrato. Só que esse aqui vai entrar só daqui 60 minutos, que é daqui 1 hora. E aí você pode ligar esse alarmezinho. E aí daqui 1 hora, que é o tempo que você colocar aqui, ou 90 minutos, 1 hora e meia, tal e tal, ele vai alertar você de que esse carboidrato vai entrar, tá? Então ele vai botar isso lá pro futuro. Pronto. Foi lá pro futuro. Ele vai aparecer daqui a pouco. E aí, por exemplo, não, mas eu fiz errado, Thiago, eu não queria colocar isso. O que que eu vou fazer? Menu superior da direita e eu venho em tratamentos. E aqui eu consigo saber tudo o que aconteceu hoje, e aqui está dizendo aqui, hoje mais tarde. E aí eu conseguiria vir aqui na lixeirazinha e apagar esse registro, tá? E aí, uma coisa importante, essa informação, ela já é enviada para o Night Scout. Então, a pessoa já consegue saber o que, remotamente, o que aconteceu. E aí, vários Androids APS podem estar linkados no Night Scout. E aí, todo mundo está vendo o que a professora, o que a avó, o tio colocou para poder ter esse gerenciamento mais certinho. Fala aí, Rafa. Ó, uma coisa que eu aprendi em 30 anos de diabetes, primeiro é que é chato ser diabético, tá? Não tem romantização, super legal, adoro. Tipo, eu conheci o Thiago, conheci vocês. Tem algumas coisas legais, mas eu preferia conhecer vocês em outra coisa, não na diabetes, mas enfim. Então, para mim, o que mais permite que eu tenha controle sobre a minha glicemia é a previsibilidade, sempre. Então, eu queria almoçar diferente todos os dias da semana. Só que eu fazer isso, eu vou ter uma descompensação glicêmica. Então, o que eu faço? Eu já sei o que eu como. Então, meu café da manhã é mais ou menos parametrizado. Pô, passei uma semana fora lá em Minas, lá, hotelzão com pão de queijo, e no seu primeiro dia que eu fui querer sair da curva, pô, tive um pico de 240 de glicemia, que para mim é muito fora do normal. Então, por que eu falei isso? Com essa dica que o Thiago deu de clicar lá e ver o tratamento, eu sempre vejo o que eu fiz ontem. Então, por exemplo, hoje eu acordei de manhã, tomei café agora, exatamente agora, minha glicemia está 135. Então, eu poderia tomar talvez meia unidade a mais para não chegar? Poderia. Como que eu vejo? Eu vou lá no tratamento, vejo o que eu fiz ontem. Então, pô, ontem eu tomei 4 unidades. Então, hoje eu tomo 4,5. O que eu comi ontem? A mesma coisa de hoje? Então, eu volto ontem. Quanto que eu tomei de insulina? Deu certo? Faltou meia unidade? Faltou uma unidade? Eu tomei uma unidade a mais? Então, a parte de tratamentos, claro, hoje vocês têm aí poucos dados, né? Mas daqui a um tempo vocês vão ter aqui, ó, todos os tratamentos de vocês, para vocês poderem, tipo, pô, deixa eu ver no dia, há 6 dias atrás. Então, 6 dias atrás, 00:20, eu tomei 2 unidades de insulina, porque eu tinha comido, era a insulina para a glicose. Aí lá, 6 horas da manhã, eu tomei 4 unidades para o meu café. Às 8 da manhã eu tomei 1,5 unidade, porque eu fui comer 40 gramas de carboidrato. Então, olha a possibilidade de você chegar para o seu médico, aquele diário que eu há 30 anos atrás fazia na mão, o meu médico tem acesso a isso aqui, ó. Aí ele fala, pô, Rafael, sacanagem, né, velho? Você comeu 90 gramas de carboidrato, mano, é por isso que deu esse problema aqui. Então é muito legal, abusem. Antes eu tinha um bloquinho de papel anotado assim, ó. Aí eu ficava lá caçando, deixa eu ver quanto que tem de melão. Agora não, tá tudo aqui. Então, como eu tento parametrizar as minhas alimentações o máximo possível, e aí com dados, foi o que o Thiago falou, fica fácil, porque eu sei que 4 unidades, bate o café da manhã, vai dar um pico de 140, mas volta pro normal. Aí realmente, a glicemia a longo prazo muda e tudo muda, não tem jeito. Então é isso. É isso aí. Pode falar, Andressa.
só acrescentar o que o Rafa falou, que no X-Trip a gente tem como anotar, né, a quantidade de carboidrato, de insulina, mas a gente não consegue ver do dia anterior. Isso dificulta muito quando a gente quer fazer uma comparação do dia a dia, do que a gente vai fazer hoje com o dia que vai fazer amanhã. E no ABS a gente consegue fazer isso, até nos gráficos, né? Tem lá nos gráficos, mostra tudo direitinho lá, você consegue ver quantos dias você quiser para trás, é muito legal. Exatamente isso, exatamente isso. Eu acho que o passo básico, e aí eu falo, apesar de se parecer ser avançado, é aprender a contar carboidrato, aprender a contar gordura e aprender a contar proteína. A hora que você aprende a contar a gordura e a proteína, é matemática, não tem muito segredo. A gordura e a proteína, ela não é tão exata quanto o carboidrato. Tipo, às vezes 1 mais 1 dá 4, mas 1 mais 1 dá 12 não acontece mais. Porque aí é o que o Thiago falou, você coloca lá, que nem eu adoro pizza, gosto de churrasco. Esses dias eu fui num churrasco aí, saí do churrasco, não tomei nada de insulina pro churrasco. Não tomei nada. Saí de lá, coloquei, daqui 3 horas me desperta. Deu 3 horas, ele me deu um alarme com mais ou menos, aí eu coloquei uns 40 gramas de carboidrato, aí eu fui lá, tomei acho que 3 ou 4 unidades, esperei, vi que estava certo e, saí de um churrasco com a glicemia estável. Então é isso, previsibilidade, faz muita diferença pra gente. Perfeito. É isso aí mesmo. Então vamos lá, o que a gente precisa ainda pensar aqui em relação ao APS? Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Deixa eu compartilhar com vocês também. Era para ter feito isso antes, fui bem leigo. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui de informação que é crucial? Imagina que você pegou, esqueceu do café da manhã, só aplicou insulina. Quero adicionar dados do passado. Como é que eu faço? Vamos lá, carboidrato, eu venho aqui em carbos, coloco aqui o fuso horário, né, vou botar a primeira quantidade, vou botar 15 gramas, que eu comi há mais ou menos 45 minutos atrás. Então, menos 45 minutos atrás. Tá? Então, eu consigo colocar aqui. Tem a duração do carboidrato também, é uma opção, mas eu acho que isso aqui faz muito mais sentido para quem utiliza a bomba nesse momento. Então, 15 graus, 45 minutos atrás, posso botar mais tempo até, dou OK, e ele vai jogar para cá, para o passado, né? Então, vai ser mais ou menos aqui, assim, né? Então, vamos ver. Pronto, já foi. 15 gramas já está registrado, tá? Aqui não aparece o decaimento do carboidrato porque não tem glicose entrando, mas aqui já aparece a insulina. Então você vê que ao longo do tempo a insulina ativa vai caindo, né? Então isso é um dado bem importante para poder a gente gerenciar. A mesma coisa a insulina. Então eu apliquei insulina há um tempo atrás, né? Então eu consigo também colocar esse valor. Então vou dizer que botei aqui, posso botar aqui na verdade. Cadê? Insulina. Apliquei uma unidade, 100 bolos, registrar apenas, e aí eu boto fuso horário. 45 minutos atrás, 100 bolos, apenas registrar. E aí o que é legal disso daqui? Ele vai simplesmente considerar essa insulina que foi aplicada dentro da insulina ativa. Tá? Então isso é um dado importante. Então ela vai somar com ela lá em cima. Então saiu de 4 para 3,23. Então não foi 5,45, não, porque ele já entendeu que essa insulina aqui, ó, ela já está perdendo efeito por causa do curvo do pico da insulina, tá? Esse é um dado importante. E aí uma coisa, Thiago, teve hipoglicemia, o que eu posso fazer? Clico aqui, hipo, aí já tem salvo aqui uma meta, ó. Meta 160 miligramas por 1 hora. Clico aqui, então o alvo saiu de 100 e tal que estava para 160, tá? Então agora todos os valores de calculador e tudo mais serão considerados a partir do alvo. Perfil, então deixa eu cancelar aqui. Tem um modo também, clique em cima e seguro e clique em atividade. Então é 140 por 90 minutos. Tá? Então tem algum desses perfis que eu consigo configurar. Tá? Depois eu vou explicar um pouco mais profundamente isso daqui. Thiago, tô gripado, o médico mandou eu subir o perfil. Como é que faz isso? Clique seguro em cima do perfil. 100% considera aquilo que está no perfil lá em 100%, igual. Né? Se eu botar aqui 120%, ele vai ser 120%, no caso 20% mais forte na hora de calcular as coisas, e basal e etc. Então, clique OK. Então, agora minha relação carboidrato-insulina, minha sensibilidade, no caso, a sensibilidade desceu 20% e a relação carboidrato-insulina também desceu 20%. Tá? Então, esse é uma coisa importante. Então, clique em silenciar e tá aqui durante o tempo que eu colocar. Tá? Então, mudou. Tiagão, eu tive uma semana aí que eu tive que tomar um corticoide tópico, e apesar de ser betametasona muito pouco, acho que era betametasona, se eu não me engano, cara, minha glicemia ficou louca. Aí eu chamei meu médico, ele falou, Rafa, sobe em 20% o seu perfil de insulina. Aí eu fui lá, 20%,
como é ele que faz os cálculos para mim, eu fui obedecendo, eu subi 20% a minha insulina basal, tá? A minha insulina basal, fiz o cálculo, subi, e subi 20% a minha insulina rápida também. Comecei a tomar mais insulina rápida. E deu muito bom. Então, pô, mesmo com corticoide, eu chegava na minha glicemia ali 180, 190, por conta do corticoide, claro, mas eu não tinha pico. Então, e aí, o que me dava essa... Imagina toda vez, eu tenho que falar 6, mais 20%. Putz, não dirigindo, impossível fazer isso. Então, aplicativo, calcula tudo com 20% mais. E aí, pô, para mim, no corticoide, eu acho que para mulher em período menstrual, ou quando tá com gripe, ou quando tá estressado, enfim, funciona muito bem, tá? Funciona bem legal. Perfeito, é isso aí. Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal que eu queria trazer hoje para vocês. Qual é a forma de a gente começar com ele, tá? Então, assim, terão outros conteúdos focados em como explorar mais. Eu já trouxe da automatização. Então, quando sair a versão brasileira, ela vai ser a mesma coisa disso daqui, tá? No sentido de utilização. O que vai mudar? Vai mudar que ela vai ter alguns recursos a mais. Então, por exemplo, tá vendo aqui que a automatização não está disponível nessa versão aqui. Mas, na hora que você for criar, na hora que você migrar para isso daqui, e aí como é que faz para migrar? Acho que é um ponto importante trazer aqui. Então, menu, manutenção, exportar configurações, aí ele já vai exportar perfil, todas essas configurações que a gente já fez, eu boto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dou OK. Pronto, ó, preferências exportadas. Aí eu vou desinstalar ele e instalar a versão brasileira, que vai estar com automatização e tudo mais. E aí depois que eu instalar ele, eu venho aqui importar configurações, ele já vai achar o arquivo que eu já tinha salvo antes, e ele vai deixar o Android APS exatamente como estava no outro. As configurações de Xtrip, NS Client, perfil, blá blá blá, tudo que faz sentido dentro do tratamento já está tudo configurado direitinho, tá? Então, esse é o que eu tinha para hoje, para apresentar para vocês. Thiago, deixa eu mostrar para finalizar na prática como que eu uso. Olha lá, Perfeito. minha glicemia agora tá 142. Deixa eu Então, compartilhar a tua tela. Segurei. Já, pode falar. ó, então eu tô aqui com a glicemia 142, né? Pô, eu vou tomar insulina ou não? E aí, eu tomaria insulina, não tomaria insulina? Eu vou perguntar para a PS, ao invés de eu, vou tomar aqui um pouquinho a PS, eu devo tomar insulina ou não? Então, eu vou ver no meu APS aqui, ó. Eu clico em calculadora, e ele vai me dar a calculadora. Olha o que ele tá falando para mim, ó. Deixa eu pegar aqui o foco. Aplicar uma unidade. Uma unidade. Então ele está falando para mim, tome uma unidade. Isso. E ele está levando em consideração a minha insulina ativa, a quantidade de carboidrato e tudo mais. Então eu vou dar um OK aqui, ó. OK. Ele vai aplicar lá a insulina, na verdade ele não vai, né? Ele vai só simular eu que vou aplicar a insulina. E pronto, ó, ele já vai jogar a insulina aqui pro cantinho. Então se vocês verem aqui no cantinho, ó, já está lá a insulina. Ele já vai jogar automaticamente pro Xdrip. Então, ó, vocês vão ver aqui no Xdrip, ela já apareceu a insulina ali embaixo, ali, ó, uma unidade já apareceu, e já apareceu também na nuvem. Então, se eu entrar lá no Diabeticando, lá na minha glicemia, na nuvem, que é onde o meu médico vê, já tá lá também. E agora, o que eu tenho que fazer? Aí não pode esquecer, né? Tem que tomar insulina, não adianta... eu achava que era só pôr no aplicativo, mas não, tem que tomar insulina. Então, agora eu tomo insulina, e daqui 2 horinhas eu vou e clico de novo na calculadora. Tá certo? Tá certo, pronto. Então ele vai me dando. Eu tenho que ainda clicar para ver o que eu tenho que fazer, mas é muito mais fácil, não tá no meu cérebro, tá no aplicativo, né? Então na prática é assim que eu utilizo. Pode falar, Michele. Tiago, então agora eu não vou usar mais o Xdrip, ele vai estar instalado lá, mas eu vou lançar tudo no APS. Exatamente. E ele vai automaticamente para o Xdrip. Na verdade, ele não tem por que ir para o Xdrip, né? O Xdrip envia para ele as informações e ele trabalha, ele já salva nele mesmo, entende? Ali mesmo. E a calibração que eu faço todo dia de manhã? Pode manter no Xdrip. Tá? Só para entender, o Xdrip, Night Scout e Android APS, eles fazem parte do mesmo grupo. São as mesmas pessoas que têm envolvimento, digamos, de certa forma, tá? Não é exatamente as mesmas, mas todos eles fazem parte do guarda-chuva da Night Scout Foundation. Tá, eu acho que eu não entendi direito. A calibração eu vou fazer no APS. Não, no Xdrip. No Xdrip, certo. Tá? E apareceu um botãozinho de calibração aqui agora. Pode ignorar, não tem problema. Ok. Pode falar, Jaya. Tá, são 2 coisas. Aqui eu linkei o meu Night Scout, mas desde aquela hora só que ainda tá assim, conectando e ainda não... Tá, qual é a versão do teu Night Scout? Como assim? Porque o Night Scout tem versões, entende? Então, assim,
A versão que funciona no 3.2 é a versão 15. Então, Onde que você eu vejo a versão do Night Scout? abre lá, abre o teu Night Scout aí. Aí tu vai no menu da direita. Aí lá Uhum. embaixo tem as versões. Então deve ser tipo 14.6.2. É, 14.2.6. Isso, então pronto. É isso aí. Então, assim, nesse exemplo, o Night Scout não consegue comunicar com o Android APS. Então, tu vai ter que atualizar o teu Night Scout, tá? Ou criar um novo. São as duas Tá. opções. É, tá. E em termos, assim, de versão, porque a gente vê saindo, assim, algumas atualizações. Sim. Eu sempre... Essa versão vai demorar pelo menos um ano só com ela. Então, você nem te preocupa, que é muito tranquilo. Tá. E eu baixei a versão que o Rafael me mandou, que é uma versão um pouco diferente. A tua vai ser a versão brasileira. Então, assim, é o que a Ah, galera tá. vai usar. Tá, então essa era a minha dúvida. Isso. Se quando saísse a versão brasileira, eu teria que É atualizar a também mesma mesmo. versão, basicamente. Tá bom, Tá? obrigada. É isso. Alguma dúvida a mais, pessoal? Rafa, quer falar mais alguma coisa? Alessandra, tem alguma dúvida? Acho que é isso, né? Calibrem, continuem fazendo a etapa de calibração, ela é muito importante. Eu calibro todo dia de manhã e sempre que eu pego uma variação glicêmica brusca, eu calibro, para que aquele sensor, o aplicativo entenda o que acontece com aquele sensor quando a diferença da glicemia está maior, menor, para cima, para baixo. Então eu vou ao longo de 5, 6 dias fazendo mais calibrações. E aí ele fica bonitinho. Tipo, no 14º dia, meu sensor tá praticamente, se der diferença, é de 1 pro Xdrip. E é isso, eu acho que isso vai tirar um pouco da gente a responsabilidade de ter que ficar ali medindo o tempo todo e tudo mais, porque a gente já tem o CGM, ele já dá as dicas, e sempre que a gente se sentir desconfortável, a gente consegue ir lá, clicar, falar o que a gente vai fazer. Pô, vou comer 40 gramas de carboidrato, vou comer 50 gramas de carboidrato. Eu costumo falar, vou comer 15 gramas, daqui 15 minutos me dá um alarme, aí ele me dá um alarme e eu começo a comer assim que eu tenho alarme. Então, pô, para mim foi uma grande facilidade, mas a responsabilidade ainda é nossa como diabético ou nossa como pai ou mãe do diabético, né? Não adianta achar que, tipo, a tecnologia veio para resolver. Não, ela veio para ajudar a gente, de verdade. Então, ainda há a nossa parte de responsabilidade, não tem jeito, mas de verdade, para mim, foi um divisor de águas na sensação de controle que eu tenho da minha glicemia. Então, para exemplificar, eu tenho alarmes no meu Xdrip, o APS não dá alarme, tá? É o Xdrip que você vai configurar os seus alarmes lá. Então, eu tenho alarme de 70, de 140, de 200, de 300. Então, eu tento evitar a minha glicemia de chegar no 200. Como? Com alarme de 140. Mas de noite, de madrugada, eu prefiro deixar minha glicemia 140 do que eu ter que acordar, eu prefiro dormir. Então o alarme da madrugada não é o dia inteiro, é só de madrugada e ele toca com 180. Então se chegar em 180, me desperta. Caso contrário, eu prefiro dormir a noite inteira com ela 160, eu prefiro a noite de sono do que fazer uma correção desse tipo. Então assim, se vocês tiverem alguma dúvida depois, me procurem, estou à disposição aí junto com o Thiago aí, para a gente poder elucidar, mas é isso, é a gente Rafa, eu vou se pegar precaver, aqui, né, mano? antes de eu encerrar essa parte com vocês aqui, eu vou pegar esse exemplo que tu deu agora, que eu acho que é muito bom. Então, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem também o que eu estou falando aqui. Isso que o Rafael falou é bem legal. Eu acho que vale a pena a gente parar Fala dos para falar alarmes? sobre isso, tá? Primeiro eu vou dar uma limpada aqui no tratamento, para não dar uma zoada, tá? Então, vou limpar aqui tudo que a gente fez, para zerar tudo, tá? Beleza, volto. Beleza, limpou. O que acontece? Imagina um cenário onde aquele típico cenário da pessoa com diabetes que vai tomar o café, por exemplo. Então, abre a calculadora, a glicose vai estar lá. Vamos dizer que está 180, né? Já está um pouco alto. Ele já dá o valor para a pessoa corrigir. Então, isso é um ponto interessante. Aí, em seguida, eu vou botar o carboidrato, 35 gramas de carboidrato. E aí, qual é o que está prescrito na lei, né? Que a pessoa tem que aplicar a insulina e aguardar os 15 minutos para comer, até porque já está alto, né? E aí, o que a pessoa pode fazer? Ela pode simplesmente pegar e colocar aqui que ela vai aguardar, tipo, 15 minutos, né? E já vai ter o alarme. Então, eu aplicaria a insulina agora, já teria o valor de correção, o valor do carboidrato e ela iria comer daqui a 15 minutos, porque ele vai avisar a pessoa do alarme. Então, está dizendo aqui, ó, o bolo será de 5 unidades, de 5 unidades, carboidrato 35. Só que aí, olha só o que acontece, ele já aplicou aquela restrição de bolos aplicada de 6 para 5 unidades, que é o valor máximo que eu coloquei, lá naquela configuração do perfil.
tá? Então, ele nunca vai deixar você aplicar mais do que isso. Então, como é que eu poderia resolver isso? Vamos já, eu vou aplicar aqui e ainda vai disparar o alarme em 15 minutos, que é a hora que eu botei para poder começar a comer. Então, eu vou dar OK, tá? Eu vou aplicar só 5, porque esse é o valor que estava lá. Então, tá aplicando. Na bomba faz tic, 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 tic. Pronto. E aí, Eu uso esse tempinho para esperar a aplicação. Às vezes eu coloco na barriga, aplico e dou play no APS. Aí ele conta ali nos 10 segundos, é o tempo de... Enfim, gambiarras. sim. Aí, como é que eu vou mudar aquela configuração lá, né? Vem aqui em preferências, aí tem aqui, ó, segurança do tratamento. E aí eu consigo mudar aqui, ó, tá? O máximo de bolas permitido estava 5, aí eu poderia botar, no caso, dependendo do tratamento, né, 8. Né? Então ele não iria mais fazer isso. Mas eu poderia vir aqui também e aplicar a insulina diretamente. Iria ter, no caso, esse acúmulo, né? Então, seria isso. Daqui 15 minutos ele vai apitar. Então é um tipo de gerenciamento que ajuda muito. Então você vai saber, primeiro, você fez a correção, então se tiver a mais, mas tem muita insulina. Vamos fazer agora o cenário inverso, tá? Que a pessoa está tendo hipoglicemia. Então, quanto que tem que corrigir? Ele fala para a gente também. Então, vem aqui. Venho, pagou. E aí tem aqui, no caso, 5 unidades de insulina ativa. E a pessoa aplicou, esqueceu de comer, vomitou porque está grávida, algo do tipo assim, né? E aí, quando eu abrir a calculadora, ele vai dizer quanto que tem que comer de carboidrato para poder lidar com a quantidade de insulina ativa para manter dentro do alvo, porque o alvo é o alvo que está aqui. E aí, se eu mudar o alvo, bora ver se ele vai mudar aqui, vou botar um alvo mais alto, vou botar um alvo, vou botar um alvo aqui de 165. Não sei se, como está sem glicemia, talvez ele não vá funcionar bem, mas vamos testar. Como está sem glicemia, deixa eu botar aqui um valor de glicemia, botar 100, deu 33. Se eu botar aqui que a glicemia está 320, é 12, ó. Então está dando menos do que tem de... Então, assim, ele vai sempre equilibrando para dizer para ti quanto que tem que aplicar de insulina e também dizer quanto que tem que aplicar aplicar não, né? De comer de carboidrato para poder lidar com a quantidade de insulina ativa. Então, isso é um recurso muito bom e o melhor de tudo, o médico consegue ver isso no Night Scout, para quem tem Night Scout, e ele consegue ir lá no Night Scout e mudar os parâmetros. A relação carboidrato-insulina desse horário está ruim. Bota para mais, bota para menos. Ele salva e aí vai aparecer para você a alteração. Deixa eu explicar aqui, deixa eu compartilhar de novo a tela. Deixa eu mostrar aqui. Então, para quem está em casa, o médico altera e aí vai aparecer aqui dentro do seu perfil. Lembra que o perfil está aqui em cima? E aí vai aparecer o perfil e a alteração dele. Só que não entra até você clicar em ativar perfil, clicar em OK de novo, e aí sim a alteração que o médico fez. Ele tem que ter senha para fazer isso e tudo mais. Eu vou falar sobre isso especificamente depois, mas é um recurso muito bom, porque o médico tem acesso aos dados, acesso ao relatório e ele consegue mudar remotamente, tá? Outros aplicativos também fazem isso agora, mas o Android APS já faz isso há 6 anos, né? Então, assim, é uma coisa que é maravilhosa demais. Beleza? Então, eu queria agradecer aqui ao Rafael, a Alessandra, a Jaya, a Michele, junto com o Paulo e a Andressa também, pela participação aqui na aula. Não sei se tem mais alguma dúvida que seja muito urgente, mas qualquer coisa a gente está no grupo do Telegram. Lembrando que, Rafael, onde é o canal de comunicação nosso aqui da comunidade do Brasil? É no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, onde que é? É no Telegram, galera. Ó, se vocês virem falando de APS no WhatsApp, no grupinho da padaria, no elevador do prédio, é mentira, tá? Tem que ser no Telegram, mano, porque Isso. a É gente, só um né, canal que tem, é só um lugar que tem. Por quê? Porque a gente quer prezar pela segurança de vocês, porque a gente vai começar a distribuir um APK. Então, galera, pega esse APK aqui. Não, isso não pode acontecer de forma nenhuma, porque não é seguro fazer isso, tá? Então, o nosso é um APK que foi aprovado pela comunidade internacional do Android APS. Então, esse é um ponto muito importante. É um único canal também de comunicação e de ajuda para vocês. E lembrando, para quem precisa de algum auxílio, não, Thiago, eu não consigo criar um Night Scout, embora tá tudo no YouTube, eu já quero um negócio pronto, prefiro pagar a mensalidade. Tem um serviço do Diabetec, que também tem um serviço de assessoria, que é muito legal também, e também para profissionais de saúde, tá? Então, essa era a mensagem de hoje. Seguindo a esse vídeo aqui, vai ter a apresentação do pessoal que enviou para mim do Glic, a Glico, mais Sugar. Então, eu acredito que eu vou editar essa parte que eles vão enviar, né? Eu acredito que os 3 vão enviar. Se não, vai ter 2 ou vai ter só um. Quem enviou vai ter um espaço aqui que eu acho que é crucial
a gente dá espaço para todas essas soluções que que sempre estão somando dentro da nossa comunidade. Mais importante do que usar o APS é você usar um desses aplicativos, tá? Então tem mais assim, mas eu lembro de cabeça são esses 3, mas é muito importante você ter registro de tudo que você faz dentro do seu tratamento, tá? O diferencial do Android APS, que se você consegue comprar bomba, imagina, a Jaya compra uma bomba, né, que vira compatível, que é compatível com a APS, ela só vai botar assim, ó, usar bomba, e vai usar o mesmo aplicativo, mesmo tratamento, mesmo tudo igual, mesmo registro. Então, assim, é fantástico essa capacidade que o Android APS tem de conseguir se comunicar com vários dispositivos. Nesse momento, com a caneta, Fiasp, NovoRapid, Homolog. Então, todas essas estão disponíveis para a gente utilizar com a insulina rápida. É isso. Quero falar alguma coisa? Rafael, Michele, Alessandra, eu só agradeço vocês, Andressa, e até breve, pessoal que está em casa assistindo esse vídeo, que a gente continua agora com os outros aplicativos, beleza? Você já conhece o Glic? Primeiro aplicativo brasileiro focado no tratamento do diabetes e 100% gratuito. Hoje eu te mostrarei as funcionalidades do aplicativo. Na tela inicial, é possível verificar o gráfico de glicemia e seus indicadores de tratamento. Na barra inferior, temos a opção Refeição, em que você pode registrar a refeição que você já fez ou fará, e é realizada a contagem de carboidratos. De forma automática e de acordo com a sua prescrição, você pode receber uma sugestão de dose e saber como o Glic realizou o cálculo. A opção Glicemia te possibilita registrar a glicemia no presente ou no passado e se foi antes ou após uma refeição. Na opção Notícias, você pode acompanhar conteúdos realizados pela equipe Glic e até assistir ao Glicast, o podcast da Glic. Em hipoglicemia é onde você vai registrar quando tiver uma. O aplicativo mostra uma informação de como corrigi-la e depois você ainda recebe um alerta para realizar a medição de glicemia novamente. Do lado superior esquerdo, temos a barra de menu, onde é possível encontrar as seguintes opções. Perfil, que é onde você pode editar e alterar seus dados pessoais, dados médicos e vincular seus prescritores. Objetivo glicêmico, que são os valores de glicemia que sua equipe de saúde junto com você determina para os períodos diferentes do dia. Insulina basal fixa, que é a lenta e dura mais tempo no organismo e cobre as necessidades do organismo ao longo do dia. Nessa fase do cadastro, você receberá um lembrete para te alertar de aplicar a sua insulina. Basta inserir os dados de tipo de insulina, a escala, horário e a dose de insulina basal. A opção de insulina bolus para correção é a insulina de ação rápida que é aplicada antes das refeições ou quando é necessário a correção rápida de glicemia. Nessa fase do cadastro, você receberá um lembrete para te alertar de aplicar a sua insulina. Basta inserir os dados de tipo de insulina, a escala, unidade, o horário, fator de correção e ou relação insulina-carboidrato e ou relação insulina-gordura. Em outros medicamentos no app, é possível receber alertas para administrar os medicamentos nos horários indicados. Basta registrar medicamentos prescritos a você com o nome da medicação, se é comprimido, dose ou drágia, a quantidade, o horário que deve ser tomado e o número de dias. Pressão arterial é a opção destinada a registrar a pressão arterial com data e horário da medição. No gerenciador de lembretes, é possível personalizar alertas para receber lembretes nos horários que precisar, sendo possível adicionar lembretes para medição de glicemia, atividade física, pressão arterial, verificação do peso e lembretes personalizados. A parte de relatórios é onde você pode gerar um relatório simples ou um relatório mais completo, que é enviado por e-mail. Ambos você pode compartilhar com seu médico para que seja alterada a sua prescrição. Além disso, é possível que o seu médico se cadastre em nosso site e tenha acesso em tempo real a todos esses dados e a evolução do seu tratamento. Em dispositivos conectados, é possível que você se conecte ao medidor OneTouch para o registro automático da glicemia.
E a partir do dia 16 de novembro, o nosso app será atualizado com muitas melhorias para os nossos usuários. Fala pessoal, Pablo do iGlico, hoje mostrando as principais funcionalidades do iGlico para DM1, lembrando que o iGlico também tem a versão para pacientes com diabetes tipo 2. Nesse caso aqui, paciente DM1 informando a sua glicemia, qual é o período da refeição, se tem algum item que modificou aí a sua rotina, como doença, ciclo menstrual. E leve em consideração que o iGlico é o primeiro aplicativo que faz uso da seta de tendência para cálculo de predição futura da glicose, tão importante para a assertividade, para a melhoria do controle glicêmico. Outro ponto importante é que o iGlico tem uma tabela vasta de alimentos, como vocês podem observar, e o paciente está fazendo a busca, a consulta do prato que ele montou, nesse exemplo aqui é um prato com 3 colheres de arroz, uma colher de feijão, enfim, uma colher de sopa, mais um bife, e isso faz parte então dessa composição, dessa refeição, essa pré-refeição, para o cálculo que ele precisa para a dose de insulina. Então ele está fazendo as últimas buscas, lançando os dados aqui, para que a partir disso o iGlico possa efetuar o cálculo da dosagem de insulina para esse momento. Então é muito importante, vale dizer, que as configurações de relação insulina-carboidratos, fator de sensibilidade, precisam ser aplicadas de maneira correta, levando em consideração as orientações do seu médico. Então, o paciente terminando de cadastrar, ele valida, faz a inclusão, a partir disso ali na tela do iGlico, na tela principal, mostra a quantidade de carboidratos, ele vai clicar em calcular, selecionar calcular, e aí já vai estar a sugestão com base na informação que ele já tem de configuração. O iGlico também tem os seus relatórios, então você pode consultar aí em períodos de hoje até ciclos de 90 dias. Então você tem informações bem detalhadas aí, até como uma estimativa da hemoglobina glicada, tá? Então você vai inserir, vai colocar os inputs, isso fica tudo registrado, isso tudo gera um histórico de informações para o paciente e também para o médico, porque isso fica também disponível na plataforma do médico. Vale dizer que o iGlico tem a sua versão premium e tem alguns pontos que eu quero destacar. Um deles é o local de aplicação de insulina, ponto importante para que não ocorram problemas como lipodistrofia, e também a emissão de relatórios que podem ser gerados e encaminhados a qualquer momento, seja para os profissionais de saúde ou para a sua rede de apoio. Então vem de iGlico. Como eu faço a contagem de carboidrato? Qual aplicativo eu uso? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo nos comentários e hoje finalmente eu vim contar para vocês. Imagina só viver em um mundo que não existe tecnologia e toda vez que você fosse comer alguma coisa, ferir sua glicose, você tivesse que anotar tudo em papel. Imagina só ter que fazer contagem de carboidrato sem calculadora. Nossa, seria muito mais difícil ter diabetes. Então sim, a tecnologia facilita muito as nossas vidas e existe um aplicativo maravilhoso que eu vou te mostrar agora. E o aplicativo é o MySugar, eu já tenho ele baixado, então vou abrir e mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem ver, eu medi minha glicemia, tava 119. Se você tem o AcuCheck Guide, ele já vai direto pro aplicativo e você automaticamente se torna pró. Você consegue selecionar ali, marquei correção de hipoglicemia. Gente, esse calor tá demais. Até anotei, hipoglicemia pelo calor. E aí, gente, esse aplicativo, eu registro ali as minhas glicemias diárias, eu consigo ter ali o gráfico diário, a estimativa de glicada. Olha que maravilhoso, a minha tava 5,2 ali, hein? E aí eu consigo fazer também a contagem de carboidrato, fazer registros ali, e ele consegue me dar a quantidade exata de insulina que eu preciso. Consigo selecionar o meu tipo de diabetes, ano de diagnóstico. Ele consegue me dar relatórios de 2 semanas, 3 meses. E além disso tudo, ainda tem os desafios. Inclusive tem um desafio super legal, que você consegue o prêmio por 30 dias gratuitamente. Sério, esses desafios são muito bons, vocês vão adorar. E, gente, fica tudo tão mais fácil que dá até para comer um docinho. É isso, um beijo e até mais. Tá, pela disponibilidade de vocês, ao Tiago, ao Rafael aí também, e que Deus os abençoe por essa iniciativa. Vocês podem ter certeza que estão ajudando muitos diabéticos aí,
e de forma geral o ser humano, né? Agradecer vocês, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Te agradecer por você estar disponibilizando para a gente também, né? Porque a gente sabe que infelizmente, no Brasil todo, nem todo mundo tem acesso ao tratamento, e o que tem, assim, quando aparecem as pessoas que se disponibilizam, eu sei que teu filho também tem diabetes, então você se empenhou nisso para dar uma melhor qualidade de vida para ele. Lógico. E agradecer por você estar nos permitindo também que a gente consiga dar essa qualidade de vida para os nossos filhos, ou para eu não sei se as meninas aí que são da M1, mas que a gente possa ter também, que Deus te abençoe mais e mais. Obrigado, muito obrigado. Andressa, pode falar? Já mudei aqui, já estou na cozinha, já estou de dona de casa, né? Oi, pâncreas, dona de casa. Tiago, já te marquei várias vezes lá no Instagram, nos meus posts lá, nas glicemias no alvo que a gente conseguiu, né? A gente está com 2 meses aqui de APS, queria aqui te agradecer. Consegui fazer a instalação 3 noites assistindo os seus vídeos. Chegou uma hora que eu estava quase sonhando com vocês, tanto te ver, porque era voltava o vídeo, ia e voltava, mas sim, no final consegui fazer a instalação. A gente saiu aí de 70%, 72% para hoje estar com 90%, 92% usando caneta, né? Aí, Rafael, que é mais quase, uma pra tua turma, o pessoal Rafael. fala que é impossível, praticamente. Então, queria aqui, cara a cara com você aqui, te dizer muito obrigada por tudo, que você continue sendo inspiração e ajudando aí muitas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, tá, Andressa? Bom, só te agradecer também, porque, assim, já são, como eu falei, quase 20 anos de diagnóstico, e é realmente revolucionário. Você não precisava, você não tinha obrigação nenhuma, assim, com a comunidade, então obrigado por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento e pela paciência também. Obrigada, Rafael, pelo suporte. E só agradecer também, eu já usei só o sensor antes e não conseguia, assim, ficar mais do que 65% na meta. Então, é desgastante e é frustrante, né? Você fala, cara... E aí, com toda essa tecnologia, eu estava usando... Tem mais ou menos um mês, um pouco menos, que eu estava usando uma versão anterior, mesmo sem entender, assim, direito. E, cara, o impacto já é gigantesco, assim. Perfeito. Então, obrigada, assim, por dar essa esperança pra gente, essa melhoria mesmo no tratamento, é incrível. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Por nada, gente. É isso então, galera.